Olá! Você tem conseguido resolver os exercícios sobre elementos químicos, tabela periódica, diagrama de Pauli? Não? Tá com problema? Então eu cheguei para te ajudar. Fica comigo, aproveita, dá um like no canal. Quem não se inscreveu, se inscreve que hoje nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Depois da vinheta, voltamos. Muito bem! Hoje então nós vamos trabalhar com vários tipos de exercícios. É muito importante que você consiga manter o foco, prestar atenção para que você tire pequenas dúvidas que podem fazer você errar o exercício. Vamos lá então? Bom, gente, nós vamos começar então, primeiro, falando sobre exercícios que você usa diagrama de Pauli para resolver. Por exemplo, exercício número 1. Distribua os elétrons através do diagrama de Linus-Pauling e responda. Bom, vamos lá. Qual o período e a família desses elementos? Bom, aqui então, ele quer que você descubra qual é o período e qual é a família. Então, o que você vai fazer? Veja, olha o elemento P15. Este número 15 aqui indica o número atômico, que é o número de prótons desse elemento. Como ele não tem nenhuma carga, Z vai ser igual a P, certo? E P, prótons, vai ser igual a elétrons. Então, é este número que você vai ter que distribuir. Eu trouxe aqui o diagrama de Pauli, então, para nos auxiliar. Lembra, gente, é sempre na diagonal e você entra sempre por cima aqui, ó. Você não pode entrar aqui por frente, tá? Então, usando o diagrama de Pauli, nós fazemos essa distribuição aqui. O que isso significa? Bom, isso significa o seguinte, veja, qual é o período? Olha, gente, o período é sempre o número maior que está aqui na frente. Então, esse 3 indica que ele está no terceiro período. E qual é a sua família? Para eu descobrir a família, eu vou ter que somar os elétrons de camada de valência. Então, neste caso aqui, a família é 3 mais 2, 5A. Lembrando que 5A é a família do nitrogênio. Você viu que não é tão difícil assim? Não é verdade? Bom, vamos resolver mais um então, o selênio 34. Então, seguindo aqui o diagrama de Pauli, nós chegamos à conclusão que o selênio está no quarto período. Veja que o 4 é o maior número aqui, no quarto período. Isso. E agora eu somo os elétrons de valência, só o de valência, o 10 aqui não. Só o elétron de valência para descobrir qual é a família. 4 mais 2, 6. Então, que família que ele vai pertencer? A família 6A. A família 6A... você se lembra o nome dessa família? Isso, a família dos calcogênios. Isso aí, vamos lá então? Não é tão difícil, né? Dê o número atômico dos elementos abaixo. Veja, no exercício 1, ele te deu o número atômico e queria período e camada de valência. Agora, ele vai te dar a camada e o período, ou seja, o raciocínio inverso. Então, como que você vai fazer? Como é que eu faço? Eu não tenho número aqui para começar a distribuir. Meu Deus! Dá para resolver assim? Lógico que dá, veja, gente. O terceiro período significa que eu vou ter que distribuir até o número 3. 1s2, 2s2, 2p6 e 3 alguma coisa, certo? Então vamos lá? Então, usando o diagrama de Pauli, veja, eu fiz 1s2, 2s2, 2p6, opa, 3, está lá, ó, terceiro período. Já cheguei no terceiro período, tá? E ele está na família 2A. Olha aqui o número que está aqui em cima, é que indica a família. Então, 2, família 2A, está resolvido esse exercício. Tá bom? Ele tem 2 elétrons na camada de valência. E agora, como que eu acho o número atômico? Para achar o número atômico, eu tenho que somar todos os elétrons que foram distribuídos. 2 com 6, 8, 10, 12. Então eu coloco que Z
é igual a 12. Muito bom. Quer mais um? Então vamos lá. Olha, 7A quarto período. O período indica até quando você vai ter que distribuir. Você vai ter que distribuir até o número 4. Então vamos lá? Vamos lá. Olha, eu fiz um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Mas por que eu não parei no 4S2? Eu já cheguei aqui no quarto período. Porque se você parar no 4S2, você só tem 2 aqui em cima, que significa família 2A. E aqui não é família 2A, aqui é 7. Então você tem que distribuir mais um pouquinho para chegar agora sim, olha lá, no quarto período, né? E na família 7A. Como é que eu cheguei no número atômico? Eu somo todos os números aqui em cima, ó. 6 com 2, com 4, 10, 20, 30 e 5. Tá bom? Mais um para finalizar isso daqui então. Agora eu vou distribuir até o 3, o mesmo raciocínio, não pude parar no 2 porque aqui é 5, e cheguei aqui então agora, quantos elétrons de camada, já sei que estou no terceiro período, quantos elétrons de camada de valência? 5 elétrons. Agora para achar o número atômico eu somo todos os elétrons que foram distribuídos. 10 com 5, 15. Z igual a 15. Muito bom! Agora uma questãozinha sobre tabela periódica. Veja, ele te deu aqui o esqueleto da tabela periódica e acontece que ele disse que as letras não correspondem aos símbolos verdadeiros. Então essas letras são aleatórias. Ele quer que você consulte a tabela agora para resolver esse exercício. Então vamos lá. Halogênio. Você guardou onde é o halogênio? Então, calcogênio, halogênio. Opa, então é o M. Isso. Elemento do quarto período. Bom, eu sei que o quarto período é esse aqui, ó, número 4. Então eu vou reto. Opa, é a letra B. Metal alcalino. Ó, metal alcalino é esse aqui, da família 1A. Então só pode ser o F. Elemento com 2 elétrons na última camada é a família 2A, então só pode ser o K. Gás nobre. Opa, gás nobre aqui, ó. O gás nobre é a última família, então E. Elemento com número atômico 26. Olha, ele deve estar por aqui. Esse aqui é o X. E elemento de transição. De transição são esses que estão rebaixados aqui, então a letra A. Tranquilo? Relembrou isso? É importante, tá? Agora um exercício aqui que fala sobre essa questão de isotopia, isobaria. Você se lembra quando a gente falava em isótopo? Ó, pô, termina em P. Então, mesmo número de prótons. Isobaro, massa, mesmo número de massa. Isótono, mesmo número de nêutrons. Só não se esqueça de uma coisa, gente. Massa, prótons, nêutrons, tudo isso se refere ao núcleo do átomo, tá? Não a eletrosfera, ao núcleo. Se você lembrar disso, fica mais fácil para fazer a resolução desse exercício. Então, olha lá. Isotopia, isobaria, isotonia, podemos afirmar que isótonos são entidades químicas que possuem o mesmo número de nêutrons. Pronto, aqui já matou a questão, né? Isótono lembra mesmo número de nêutrons. Veja, aqui ele fala de isóbaro, mesmo número de prótons, negativo. Isótopo, mesmo número de massa, não. Essas relações diz respeito à eletrosfera do átomo? Não, ao núcleo sim, mas a eletrosfera não. E a letra E fala só da eletrosfera. Então a resposta dessa questão é a letra A. Vamos em frente. Sabendo que a massa atômica de um elemento, de um átomo X, é igual à massa de 4 átomos de oxigênio. Bom, então X é igual a 4 vezes o oxigênio. Eu sei que o oxigênio é 8. Bom, então 8 vezes 4,
Já cheguei aí em 32, não é verdade? E determine o número de átomos de enxofre que apresenta uma massa igual à massa do átomo X. Bom, eu fiz então que 8 vezes 4 era 32 e o enxofre tem 16 de massa, então 2, né? Ah, eu não sei, então vamos fazer? Vamos. Olha lá, X é igual a 4 vezes 8, está dizendo aqui 32. Então, eu preciso de 2 átomos de enxofre para alcançar a massa do elemento X. Tá bom? Tranquilo? Sossegado, né? Vamos em frente, então. Esse exercício da PUC agora fala sobre a relação do átomo de boro. O átomo de boro se distingue dos demais átomos por possuir... Olha, gente, lembra? O número de cima é a massa. O número de baixo é o número atômico. O número atômico é o número de prótons. O número de cima, a massa, é prótons mais nêutrons. Tá bom? Então, veja as relações que eu posso fazer. Z é igual a 5? Sim, tá aqui, ó, à esquerda. P é igual a 5? Sempre. Sempre Z é igual a P. E como o átomo não tem nenhuma carga, então também P é igual a E. Então tudo é 5 aqui, tá? E o A? Bom, veja, se você não souber o A, o que você tem que fazer? Somar prótons mais nêutrons, tá? Ah, mas eu não sei o número de nêutrons. Então diminui o número de cima do número de baixo, né? Lembra-se, a formulazinha é essa daqui, ó. A é igual a P mais N, A é igual a 5 mais 6, A é igual a 11. Se você quiser saber o número de N, você tira 5, tira o P. Se você quiser saber o número de P, você tira 6 e tem 5. Tá bom? É uma formulazinha bem simples, não entra nessa história, não. São 3 fórmulas, um para próton, um para massa, um para nêutron. Não, é tudo a mesma relação, é bem tranquilo isso daí, não se desespere nos exercícios. Então a resposta é a letra A. Relembrando aquela questão dos íons, você lembra que um íon era um átomo desequilibrado eletricamente? Então, quando ele tem o símbolo E mais a massa, a carga elétrica aqui em cima, eu digo que quando ele é positivo ele é um cátion, se ele tiver 2, ele é bivalente, porque ele doou ou vai doar 2 elétrons. Aqui então seria o que? 3 positivo, cátion trivalente, doou 3 elétrons. Veja esse, o chumbo. Poli? Não. Tetra. Cátion ou ânion? Cátion. 4 elétrons. Agora sim, ó, o oxigênio, 2 menos. Então, agora eu tenho um ânion também bi, né? Um ânion bivalente que recebeu 2 elétrons. E por fim, o cloro, que é mono, como ele é negativo, ânion, recebeu 1 elétron. Por que você está falando isso, professor? Bom, eu estou falando isso, gente, pelo seguinte, é que nós agora vamos entrar naquele assunto sobre ligações químicas, tá? E aqui tem uma coisa bastante interessante. Primeiro, eu vou precisar usar cátions, ânions, vou precisar. E você também não pode esquecer que nós temos, basicamente, aqui no 9º ano, 3 tipos de ligações químicas: iônica, covalente e metálica, tá bom? Então, nós vamos começar com a ligação iônica, tá? Então, vamos lá, gente. Agora, nós precisamos relembrar o seguinte: o que diz a ligação iônica? Bom, olha, nós temos que entender aqui o seguinte. Espera só um pouquinho que meu slide saiu da ordem aqui. Vamos voltar a ele aqui. Isso, estamos relembrando os íons, beleza. Então, vamos lembrar o seguinte. Tudo restabelecido? Beleza. Ligação iônica é aquele tipo de ligação que ocorre entre metal e ametal, e o metal sempre doa elétrons e o ametal ou não metal recebe o elétron doado. Então veja que o sódio, ele tem 1 elétron para doar e o cloro precisa de 1. Ele doa esse elétron e os dois são felizes para sempre, né? Vamos em frente.
podemos observar a ligação entre o flúor e o alumínio. Veja, o flúor é 9, o alumínio é 13. A primeira coisa que eu faço, se eu não conhecer eles na tabela periódica, porque veja, se eu conhecer esses elementos na tabela periódica, eu sei que o flúor está na família 7A. Tá? Lá dos calcogênios. Então, eu sei que ele vai receber 1. Mas se eu não souber, eu venho aqui, faço a distribuição eletrônica e chego à camada de valência. Ele tem 7, ele vai receber, ele precisa receber 1. O alumínio, se eu não lembrar que ele está na família 3A, eu vou lá, faço a distribuição eletrônica, chego a 3. Lembro que o alumínio, ele vai, então, doar 3 elétrons. Então, tá aqui. Olha, o alumínio tem 3 para doar e o flúor precisa receber 1. Tá certo? Então, como que eu faço? Dá para fazer direto? Dá sim. Olha lá. Você então tem o seguinte, ó, pega esse número aqui de cima do flúor e inverte, ó. Opa, fiz ao contrário. Pega o número do alumínio e inverte. Olha lá, tchuk, alumínio. O 3 do alumínio vem para o flúor. E agora o 1 do flúor vai para o alumínio. O que isso significa? Que são necessários 3 átomos de flúor para acomodar os elétrons cedidos pelo alumínio. Certo? Olha aqui do lado. É assim. Não entendeu direito? Quer que eu explique passo a passo? Vamos lá então, ó. Bem devagar agora. Olha, então, peguei, fiz a distribuição de novo, e agora eu pego um átomo de alumínio e vou distribuir quantos? 3 elétrons, ó. 1, 2, 3. Usei bolinha aqui, tá? Agora vou distribuir 7 para o flúor. Olha lá, uso o quadradinho para o flúor. Que se você usar bolinha para os dois, você vai acabar se confundindo, tá? Então o flúor tem 7. Olha agora o que vai acontecer. O alumínio vai doar 1 elétron para o flúor. Olha lá, opa, doou 1 elétron para o flúor e o flúor está estabilizado com 8. Mas sobraram 2 elétrons do alumínio. Então eu pego mais um flúor, tá? Olha lá, 7, ó, já deixa a gente abertinho aqui, que se você fechar aqui vai ser difícil de doar. Então, quando você perceber que é metal e não metal, que vai ser iônica, já deixa um abertinho para doar. Então, o alumínio agora doa mais um. Opa, completou o flúor. Mas tem mais um. Então, eu pego mais um flúor, olha lá, e dou o alumínio. Pronto. Para cada alumínio, eu preciso de 3 átomos de flúor. Então, agora tá aqui, ó, representado para você, tá bom? Então, a fórmula ficou Al1, 1 a gente não precisa colocar, F3. Bem interessante, né? Passo a passo. Agora faremos a ligação do alumínio com o oxigênio. Bom, aqui varia um pouquinho pelo seguinte, gente. Veja, o alumínio você já sabe que é da família 3A e o oxigênio você já sabe que é da família 6A. O alumínio tem 3 para doar e o oxigênio precisa receber 2. Você já sabe que os números não vão fechar aqui, né? Então, observa. Eu pego esse 3, coloco em cima do alumínio, que são os 3 que ele tem para doar. Pego os 2 que falta para o oxigênio, coloco aqui em cima. E agora, lembra a historinha do tchuk-tchuk? Olha lá, eu pego 2 do oxigênio e ponho aqui no alumínio. Ótimo! Agora eu pego 3 do alumínio e coloco aqui no oxigênio. Perfeito! E agora o passo a passo, então. Então veja, aqui eu já distribuí todos para você entender que, veja, primeiro, o alumínio, o oxigênio tem 6, o alumínio tem 3. Ele doa 1, oxigênio 7, mas o alumínio ainda tem 2. Doa outro, oxigênio 8. Opa, sobrou 1. Eu pego o outro oxigênio. Ele doa o que ele tinha, 7 para o oxigênio. Eu vou ter que pegar outro alumínio agora. Pego o alumínio, 8 para o oxigênio. E agora sobraram 2 no alumínio. Eu pego outro oxigênio e dou os 2. Sem problemas. Está aqui a fórmula Al2O3. Perfeito, né?
É isso aí, gente. Vamos agora resolver alguns exercíciozinhos de vestibular, tá bom? Um elemento A com Z35 combinando com outro elemento B com Z38 forma que composto, né? Então, vamos ver. Ó, o A35 eu distribuí, cheguei à conclusão que ele tem 7 elétrons de valência. Isso significa que ele vai ter que receber 1. Se ele vai receber 1, eu já pego esse elemento A e coloco ali um menos para ele. Eu não precisava nem colocar o número 1, tá? Só um tracinho ali já resolveria. Agora eu pego o B38, faço a mesma coisa, 2 elétrons de valência, ele tem que doar 2. Veja, ele vai doar 2, mas o A tem que receber 1. Então, vamos colocar ali que ele tem o 2, tá? Agora você já sabe que você tem, a gente põe sempre o positivo primeiro, B2 e agora o A1. Ó, lembra lá? Ah, não posso esquecer isso, né? Ó, agora tchuc, tchuc. Tá feito a fórmula. Maravilha! Puxa, é fácil, né? Não é difícil isso aqui. Próximo. Qual é a fórmula química que um elemento X igual a Z19 combinando com outro elemento I, Z34? Qual é a fórmula? Vamos ver? Então vamos. Fiz aqui a distribuição do 19. Ele tem 1 de valência, tá aqui. Ele vai doar esse 1. Perfeito. Então o que eu vou fazer? Eu vou pôr ali, na formulazinha dele, eu já vou pôr ali um positivo, porque ele vai doar. Aí pego o 34, faço a mesma coisa, descubro os elétrons de valência, 6. Quem tem 6, recebe. Ele vai receber 2, então vai ficar Y 2 menos. Tá aqui, ó. Olha lá agora, põe o positivo na frente e o negativo atrás. Beleza? Olha agora, então, você vai ter XY, XY. E quais são os números? Lembra? Tchuc, tchuc. Pronto, tá resolvido. X2Y significa que para cada átomo Y eu vou precisar de 2 átomos de X. Tranquilo? Então, gente, por hoje nós chegamos ao final dessa listinha de exercícios. Espero que você tenha aprendido tudo. Aproveita, dá um like no canal. Se você não se inscreveu ainda, não tem problema. Se inscreve agora, tá bom? Eu vou, mas eu volto. Me aguardem. Tchau, pessoal!